Hey, meus queridos! Estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family, dessa vez o capítulo número 77, onde nós veremos finalmente o Lloyd, psiquiatra, em ação, cuidando daquele tutor que estava no ônibus junto com a Anya e a sua turma. E com isso, o Lloyd vai adquirir mais dados de algumas pessoas, e não só isso, como também vai ter mais pessoas e sua rede de contatos pode se expandir. Vamos direto com o Mano Joe para mais esse capítulo, galera, e bora lá! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Spy Family. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal e deixando aquele like. E vamos direto para esse capítulo que foi enrolado. Não mintam pra mim, confessem, foi enrolado pra caramba. O Tatsuya Endo só adicionou uma nova coisinha ali pra gente acerca do professor e nada demais. Porém, tem uma parte legal assim do capítulo, que é a análise psiquiátrica e psicológica do Lloyd a partir do professor, pra gente ver como que os traumas e até mesmo as relações que a gente tem com outras pessoas podem realmente nos afetar muito, até muito mais do que o sequestro, pra você ter uma noção. Bom, gente, vamos lá. O nosso capítulo vai começar com o Thomas Austin, que é ali o professor tutor do Cecil Hall, que é ali da escola do Éden. E daí, nesse começo de capítulo, ele vai acordar depois de um pesadelo, e logo depois que ele acorda, a mulher dele fica meio, tipo, brava com ele, porque ele acordou e acabou assustando ela, e ele tá tendo diversos pesadelos, tá tremendo, foi lá tomar um leite, e é então que ele resolve ali tentar se tratar de alguma forma e chama pelo Lloyd, que é um psiquiatra, graças ao convite do Henderson, que entregou ali um cartãozinho do Lloyd pra ele, caso ele precisasse de algum tipo de ajuda. E algumas coisas podem ser reparadas nesse momento. A primeira, eles mesmo sendo casados, eles dormem em camas diferentes. Então isso mostra pra gente o quê? Falta de intimidade do casal. E uma outra coisa, reparem que a cama dela é bem maior do que a cama dele. Isso pode parecer à primeira vista apenas uma questão de estética do autor ou alguma coisa assim, mas não é isso. Isso mostra como ele é jogado como um cara inútil, enquanto a mulher dele é considerada a pessoa mais importante e quem manda ali no pedaço. E essas poucas coisas ali a gente pode perceber, visto que o capítulo vai nos explicar um pouquinho mais sobre a relação que ele tem com a sua esposa. Porque, bom, ele foi lá se consultar com o Lloyd, e o Lloyd quer aproveitar ali para tirar algumas informações, principalmente porque ele já trabalha há muito tempo como tutor, professor, e graças a isso, e graças ali ao seu trabalho, o Lloyd pode receber uma rede de contatos de outras celebridades e famosos, porque esse tutor pode ter orientado alguns alunos, os alunos gostaram dele, se os alunos gostaram dele vão levar para os pais, e se vão levar para os pais vão considerar o Thomas uma pessoa importante. Com isso seria muito bom para a missão Strix. E ali, né, tirando essa parte do Lloyd como objetivo, que é a única parte que adiciona um pouquinho mais para a nossa história, a gente pode ver ali que o Thomas, ele vai mentir acerca do sequestro e tudo, que na verdade é aquilo que está o assustando, entre aspas, mas na verdade é outra coisa, e o Lloyd já percebeu que ele está mentindo. E a gente mesmo pode perceber que ele está mentindo, principalmente pelo modo que ele fala, pelo modo que ele responde, as palavras que ele utiliza, e também na tremedeira na hora de colocar o chá ali em cima da mesa do Lloyd, mostrando que tem coisas que estão entaladas na garganta e que ele não quer confessar para as outras pessoas, principalmente porque aquilo pra ele seria como se fosse uma traição, seria como se ele estivesse traindo a pessoa com quem ele está casado, por isso que ele não quer falar mal da sua esposa, principalmente porque ela colocou ele dentro da família ali com um status de tipo, é um cara inútil, ele não tem o que fazer, ele só sabe dar aula e nem dar aula ele deve dar direito, e por aí vai. Mas a culpa não é só também da esposa, como também dele, que vacilou em diversas vezes com ela, e isso trouxe uma separação ali do casal, que agora é casado, mas vive separado. Bom, de toda forma, a gente pode perceber algumas coisas nele que batem diretamente conosco também, que são aquelas partes dele falar, poxa, eu tava com medo de falar que eu tive medo lá no sequestro e tudo, ou eu tive medo de falar que eu tive um trauma X ou Y. Por quê? Porque nós nos sentimos normalmente inseguros pelo que o povo vai pensar da gente e o nosso status. Não o status de tipo, se eu sou o cara mais top da sala, se eu sou um cara firme, se eu sou um cara que chora muito, alguma coisa
coisa assim. Não, na verdade ali ele tá preocupado mais com o que as pessoas pensam dele, porque isso afeta diretamente a sua própria autoestima. E graças a isso, ele já chega conversando com o Lloyd, falando pra ele, pô, eu tava com medo de falar essas coisas e tal. Mas o Lloyd fala, não, é tranquilo, não importa se você é um adulto, se você é um velho, se você é uma criança, todo mundo sofre algum tipo de problema e todos nós temos os nossos momentos mais frágeis. Bom, de toda forma, ele tá com muito medo de perder o seu emprego, porque isso o faria se considerar muito inútil, e não só isso, como também a sua esposa faria isso. Ela trouxe um pouquinho desse trauma em cima dele, mas ele também alimenta esse trauma, deixando com que os seus medos o preencham. E então, no primeiro momento, vocês percebem que o Lloyd, ele não encara diretamente o professor tutor. Por quê? Porque ele precisaria de mais tempo e confiança do tutor para que aí sim ele pudesse encarar de fato o real problema. Por isso que ele deixa meio passar batido e fala, ó, vou te aplicar aqui uns remédios, você vai tentando ver as coisinhas e tal, e não sei o que. E é nesse momento que a Nightfall já entrega ali o negócio, né, pra saber como que anda a vida de casado ali do professor. E então que nos próximos encontros o Lloyd pergunta se ele é casado, ele já tem algumas informações que ele vacila muito com a esposa também, mas que a esposa também, meu Deus do céu, né, a mulher é louca da vida. A mulher falou que era melhor que ele morresse, alguma coisa assim, que ia fazer carninha dele. Mano, a mulher é doida, simplesmente doida. Eu acho que mesmo que ele tenha vacilado ao não cuidar dos filhos, esquecer datas importantes, eu achei um pouco extremo essa esposa dele, viu? Eu já teria me separado. E aí então que depois que o Lloyd descobre sobre o passado dele e tudo, ele resolve encarar o professor, dizendo que ele tem que enfrentar os seus próprios medos, porque esses problemas de insônia que ele vem tido, cara, isso é desde antes. E se a gente reparar nos capítulos passados, ele chegou a comentar que ele estava com insônia em capítulos passados, antes deles entrarem ali no passeio. Então isso mostra que o autor já pensava nisso tudo acerca desse professor para poder utilizar na história. E é bem legal, né, de ver que o autor tem domínio completo sobre a sua história. E é então que ele vai explicando ali pra ele que ele tem que encarar os seus medos, mesmo que seja pouco a pouco, mas ele não tem como, ele tem medo da sua esposa. Sua esposa pra ele é mais assustadora do que o próprio sequestro. Só que ele não consegue admitir tudo isso por causa do medo que ela conseguiu impor sobre ele, a tal ponto do cara ficar louco da vida. O cara começa a gritar lá no meio do consultório porque a esposa dele, mano, causa medo no cara. O cara tem um pavor e um medo do caramba, e ele já tem 20 anos de casado, ou seja, ele vem aguentando isso por muito tempo, até que então surgiu esse trauma dele. Ele começou com essa tremedeira, ele ficou nervoso de vez em quando, começou a ter insônia, porque a esposa entrou tanto na mente dele que fez com que ele ficasse desse jeito. E aí a gente vai terminar o capítulo, porque depois o Lloyd vai fazer uma sessão de relaxamento com ele, vai fazer outras coisas ali, vai fazer várias outras sessões, e ele vai melhorando aos poucos. Ele já consegue conversar com a sua esposa de uma forma melhor, e vai melhorando, e o Lloyd percebe que casais são bem complicados mesmo, enquanto a própria Nightfall tá lá falando, ó, se você fosse casada comigo, eu não te daria esse problema não. E bom, gente, aí ele termina o capítulo. Foi um capítulo que não adicionou muita coisa, mas eu gosto dessa parte mais de psicologia, assim, né, de cuidar de um ser humano ali. A gente vê o Lloyd tratando ele de uma forma no começo, e você vê como, conforme ele vai pegando mais intimidade, vai pegando confiança do paciente, aí ele vai podendo entrar nas camadas onde a pessoa não quer de forma alguma falar alguma coisa. E eu, como já fui no psicólogo, sei como é que é, né? Porque só depois de muita confiança que a pessoa, ou você mesmo, você vai tirando todas as suas camadas, todas as coisas assim que você tá deixando aqui recluso, e aí você vai falando e desabafando um pouquinho mais. E graças a isso, aos poucos, você vai desabafando e tem um lugar pra você poder falar sem pré-julgamentos, sem o Lloyd pegar e falar pra ele, você é um burro, você fez tudo errado, não sei o que, papapá. Você se sente mais confortável pra finalmente se abrir. E até mesmo dar ouvidos quando você estiver errado em algo, porque aquela pessoa vai ganhar totalmente a sua confiança, visto que ela começou a ajudar nesse processo. E ele começa ali a enfrentar, entre aspas, ali a sua esposa, mas é uma relação bem complicada. Bom, é ali que termina o capítulo. Foi um capítulo bem curto, não foi tão engraçado assim, né? Não foi tão divertido no meu ponto de vista. Acho que se a gente for ver, na verdade foi trágico e triste, né? Uma relação triste do professor com a sua esposa, da esposa com ele, porque ele vacilou diversas vezes, trouxe a raiva pra esposa, mas é uma raiva tão extensa, assim, tão extrema, que eu não curti muito não, assim, tipo, cara, a pessoa falar que ele morra ali logo de uma vez, tipo, que ela não tá nem aí, cara, isso é muito extremo pra... Tudo bem, ele vacilou algumas vezes, mas morrer, sabe, é muito cruel. Então,
Que casamento merda, hein? Putz grila. Casou, mas casou errado, provavelmente, né? O professor, coitado, agora vai sofrer o resto da vida se ele quiser continuar casado. Mas se eu fosse ele, já teria separado, porque ninguém merece ficar aguentando uma pessoa assim, mesmo que ele seja, às vezes, um vacilão, né? Mas ninguém merece aquela crueldade toda. Gostaria de saber o que vocês acharam, porque uma análise psicológica, se a gente for ver nas facetas do professor, já dava pra entregar tudo ali que estava acontecendo realmente. O Lloyd foi bem sagaz e, claro, com seu serviço de espionagem, ele conseguiu conquistar mais uma pessoa, e com isso a gente vê que, bom, parece que os casais normais são um problema e tanto. Bom, alguns apenas, não todos, tá bom? Bom, de toda forma, o Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo de Spy Family e te aguardarei lá, hein? Fui, valeu!